Olá, boa noite a todos, tudo bem? Eu sou Kilsen Amaya, e fui convidada para a realização desse estudo da noite de hoje. No mês de dezembro estaremos realizando os estudos do livro Jesus no Lar, do Espírito Nélio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E antes de mais nada, eu gostaria de enfatizar sobre a nossa campanha de Natal, que está fazendo com que a Casa do Caminho realize as cestas da festa de Natal, né? Não é uma festa como a gente está acostumado a fazer, mas é uma festa onde a gente entrega as nossas cestas, os presentes e tudo aquilo que a gente sempre se disponibilizou a realizar junto aos nossos assistidos, desde as crianças, bebês, os jovens, as mãezinhas, as famílias, as idosas. Todo mundo vai receber uma cesta muito bonita e muito caprichosa, com muito carinho, com muito mimo, que foi o que a nossa direção espiritual pediu que a gente realizasse esse ano, né? Então ele deu uma meta muito grande, a gente está arcando com tudo, mas a gente precisa da ajuda de vocês, continuando nos ajudando a compartilhar a nossa campanha, a doar, enfim, a participar da nossa campanha para que a Casa do Caminho realize mais um Natal feliz, com muito amor, com muito carinho e fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, né? Que é doar esse amor, principalmente para aqueles que não têm, tá bom? Nós vamos começar com a prece. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade desse estudo, pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo e aprendendo sobre os ensinamentos de Jesus através da Casa do Caminho. Muito obrigada, Senhor, por termos a Casa do Caminho, por termos a doutrina espírita, por termos os seus ensinamentos, que a gente possa fazer desses ensinamentos o nosso farol, né? Que seja iluminando os caminhos que a gente vai trilhar daqui para frente e em todo o resto da nossa vida. Abençoa, Senhor, a casa bendita, que é a nossa Casa do Caminho, que nos acolhe, que todos os trabalhos possam continuar sendo realizados. Abençoe a todos os trabalhadores, abençoe a todas as palestras, os estudos, a tudo que está acontecendo, porque embora a gente pense que a casa esteja fechada, a casa não está. E a gente pede, Senhor, que o Senhor abençoe essa casa e a todos os trabalhadores dessa casa, para que a gente possa continuar levando esse legado, que é o legado de Jesus. Abençoe a todos que estão nos assistindo e que seja, Senhor Jesus, em seu nome, em nome de Deus, acima de tudo, pedimos a permissão para iniciarmos com todo o nosso amor e com simplicidade o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o estudo de hoje é o capítulo 3 do livro Jesus no Lar. E eu queria convidar todos vocês para fazer uma vivência, né? Vamos nos imaginar como Jesus no Lar são pequenas histórias que acontecem na casa de Pedro e eles se reúnem, né, para ouvir, para edificar as suas conversas, porque no capítulo anterior, nos capítulos anteriores, ele fala que em algum momento existia uma conversa que não era edificante, né? Então Jesus, ele convida a todos que estão ali naquele momento com ele a se encontrar e realizar conversas edificantes. E aí,
todo mundo está sendo convidado, todo mundo que está assistindo está sendo convidado para ir para a casa de Simão, né, participar desse culto. E eu tenho certeza que você não quer perder essa oportunidade. Então a gente vai, a partir de agora, imaginar como é a casa de Pedro e se colocar em algum canto lá na casa de Pedro, imaginar aquela assembleia, aquelas pessoas em volta de Jesus. Eu imagino que não eram pouquinhas pessoas, né? Mas não eram muitas. Então, mas a gente está sendo convidado para participar. Então a gente vai se colocar em algum canto da casa de Pedro e vai participar dessa situação onde nós temos uma amiga, né? Que é a Sara, que é a esposa de Benjamim. Benjamim era um criador de cabras, né? E ela, ali muito sincera diante de todos, ela tá assim meio, ela se questiona, porque na verdade ela teve a coragem de olhar para ela e falar assim: nossa, eu tô ouvindo tudo isso que Jesus está me ensinando, né? E Jesus ensina sobretudo o amor e o perdão. Mas eu, Sara, eu ainda não consigo perdoar todo mundo. Eu, Sara, ainda sou apegada aos meus bens materiais. Eu ainda tenho ciúme daqueles que eu amo, daquilo que eu acho que é meu. Como eu vou doar aquilo que é meu para o outro se eu ainda tenho esse apego, né? Como eu ainda sinto que é bom ter os privilégios que eu tenho e eu preciso deixar de ter um pouco dos meus privilégios para passar para o outro que não tem privilégio. Eu ainda não consigo fazer isso tudo que Jesus está perguntando, né? Perguntando não, nos oferecendo. Mas eu quero, né? Eu quero. Quem aí não quer seguir Jesus? Quem não quer ter todo esse amor dentro do coração? Todo mundo que é simpatizante da doutrina espírita, de alguma forma gostaria de ter essa facilidade aqui, ó, como Madre Teresa de Calcutá, essa abnegação de se doar. Essa mulher, ela não tinha nem nada para doar e mesmo assim ela se doava com tanto amor, com tanta abnegação, com tanto... Ela era tão pungente, né, esse amor que ela doava. Quem de nós não queria ser igual Madre Teresa de Calcutá? Né? Quem de nós não queria ter essa pungência de ajudar as pessoas, de não se importar se você é pobre ou rico, mas simplesmente fazer bem por fazer, né? Sem esperar qualquer coisa em troca, né? Quem de nós não queria já estar fazendo tudo que o Evangelho de Jesus nos ensina? Mas a gente ainda não consegue, a gente tá igual a Sara, né? Mas ela muito sincera, ela se abre diante diante de nós que estamos lá na sala de Pedro, né? Ela se abre e ela pergunta. A ideia do reino de Jesus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como me iniciar nela? Né? Existem muitas religiões que você faz uma inicialização, se inicia, né? Eu não sei como é que é, para cada religião tem uma forma de você se iniciar naquela religião. E ela queria saber se existia alguma coisa que ela tinha que fazer para se iniciar, né? Porque ela falou que temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Ela já sabe o que Jesus nos aconselha, né? Sara, nós, como Sara, já sabemos também que Jesus nos aconselha o amor e o perdão. E aí ela fala com toda sinceridade:
Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem, não entendo essa vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros, sou apegada aos meus bens, ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. Então, ela se coloca abertamente, se olhando, ela se diagnosticou, ela procurou tudo aquilo que ela ainda tem presa como homem velho, né? O espírito imortal de Sara ainda está presa a essas velhas normas, né? E aí ela falou, como é que eu vou trocar? Pronto, agora eu vou apertar um botão e esse botão eu vou ser todo amor, eu vou ser igual Madre Teresa de Calcutá. Eu vou estar desapegada de tudo e eu não vou mais me ofender, não vou mais me chatear. Eu estava recebendo aqui o homem, recebendo o homem da máquina de lavar, e a máquina de lavar que eu comprei estava com defeito, chegou assim que ele instalou e estava com defeito. E aí eu falei, olha, eu não vou receber a máquina, porque a máquina está com defeito, por favor, você precisa levar de volta. Ele falou que não ia receber. E foi um bafafá que eu teria vergonha de contar, mas eu tô contando aqui para vocês, né? Não deveria. Mas estou aqui me abrindo como Sara, né? Eu ainda tive dificuldade de, naquele momento, entender que ele não podia fazer aquilo e eu achava que ele tinha que fazer. E a velha Kilsen tava ali, pungente, né? Eu brigando com o homem da máquina de lavar, conclusão, tô aqui eu com a máquina de lavar e tô tendo que fazer a troca por mim mesma. Não adiantou nada eu me chatear, eu me estressar, não adiantou nada, né? A velha Kilsen ficou presente e eu perdi uma oportunidade de fazer tudo aquilo que eu aprendo ou eu busco aprender naquele momento, né? Mas enfim, a gente está aprendendo, né? E assim como Sara, eu quero saber o que Jesus tem para falar, porque eu também sou igual a Sara. Eu também me confesso, né, como a Sara, e me sinto desapontada por ainda ser assim, frustrada por ainda ser assim, né? Lógico que eu sei que eu não vou ser a Madre Teresa de Calcutá nessa vida, mas eu não gostaria de me chatear por tão pouco, né? Eu não gostaria de ter apego aos meus. Eu queria me livrar disso, mas ainda não consegui esse método de inicialização, né? Da doutrina espírita, porque não é assim. A doutrina espírita é a fé raciocinada. E Sara, ela está exercendo a fé raciocinada, né? Ela está fazendo exatamente aquilo que a doutrina espírita propõe. É pensar, né? Se eu quero, gosto e entendo que é sublime tudo aquilo que Jesus ensina, mas ainda sou a velha Sara, o que eu preciso fazer? Ela, com simplicidade, ela pergunta para Jesus, né? Ela faz essa pergunta, ela faz essa confissão para Jesus, né? Pedro diz que é indispensável a boa vontade. Sim, a gente tem que ter boa vontade. A gente tem que ter boa vontade para se reconhecer como Sara, para se reconhecer egoísta, para se reconhecer ainda ligada materialmente. A gente ainda precisa ter boa vontade para olhar para o próximo sem julgamento. A gente ainda precisa ter boa vontade para diminuir a nossa ceia de Natal, um pouquinho que seja, para aumentar a ceia de Natal do outro. Enfim, a gente tem que ter boa vontade para mudar, para não discutir com o homem da máquina. Pedro está certo,
né? A esposa de Simão diz que a gente tem que ter fé para atravessar os tropeços mais duros. Realmente, sem fé, fica muito difícil a gente passar pelas dificuldades que a vida nos traz, né? Que na verdade não é a vida que nos traz, fomos nós mesmos que buscamos tudo isso pra gente, né? Jesus e Deus não castiga ninguém, a gente já sabe disso. E tudo que a gente procura na vida, tudo que a gente tem na vida foi o que a gente procurou um dia, né? E na hora que está muito difícil, a gente precisa ter fé para a gente não desistir, para a gente não se revoltar, para a gente continuar lutando com alegria, com boa vontade. E por mais que a gente chore, tá tudo bem chorar, mas a gente tem que confiar que tem um Deus que está cuidando de nós e que vai nos sustentar naquele momento difícil. Então, boa vontade e fé nós temos que ter. Mas vamos ouvir o que Jesus falou para Sara naquele momento? Jesus perguntou para Sara, depois de um longo silêncio: Sara, qual é o serviço fundamental da sua casa? É a criação de cabras, respondeu ela. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Então ele pergunta como é que o leite da cabra precisa ser conservado para ele continuar puro. E aí ela responde: Senhor, antes de qualquer providência, então antes de mais nada, a primeira coisa que ela tem que fazer é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Então, para receber o leite puro, ela precisa limpar esse vaso. E limpar, porque se qualquer detrito ficar nesse vaso, vai azedar o leite. E aí Jesus sorriu e explanou: assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Olha, só essa frase já valeria aí um estudo de 2 horas, né? Ele diz o seguinte, que a gente precisa purificar a alma. Porque o conhecimento, ele pode ser uma revelação celeste. Mas, se misturar com as sujidades do nosso íntimo, quem aí tem sujidades no íntimo? Eu tenho. A Sara tem. Porque eu ainda sou egoísta, eu ainda tenho vaidades, eu ainda tenho apegos, eu ainda tenho um monte de outros defeitos. Então, se eu recebo uma revelação celeste e misturo A com B, que são as minhas sujidades, eu transformo isso em C. E aí, como é que fica? Porque a gente faz isso, né? Olha, quantas pessoas mataram em nome de Jesus, quantas pessoas transformaram guerra em santa, né? Isso a gente está falando no âmbito global, a gente pode ver aqui nas nossas cidades que tem várias seitas, cada uma com um nome que inclui Jesus e que tem uma interpretação dessas revelações celestes, né? Transformando A em C, através das nossas sujidades. A gente tem que tomar muito cuidado, por isso a fé raciocinada para a gente é muito importante. Então, antes de mais nada, a gente tem que purificar a nossa alma. Mas, para purificar a nossa alma, a gente tem que fazer como a Sara. A gente precisa ver o que tem de difícil em nós.
para que a gente possa lavar esse vaso. Vamos imaginar um tabuleiro que está mais dentro da nossa realidade de dona de casa. Para quem não é dona de casa, eu não sou uma boa dona de casa não, mas eu sei que tem muitas boas donas de casa assistindo e bons donos de casa também, que pegam um tabuleiro que foi feito um bolo de fubá. E aí acabou o bolo, a gente vai lavar. Esse tabuleiro é de alumínio. E aí a gente vai lavar para quando a gente fizer um novo bolo, o tabuleiro tá ali. Só que o tabuleiro, quando a gente pega nas dobrinhas do tabuleiro, ele fica marronzinho. Porque quando esquenta, né, no forno, com a mistura do bolo, aquela sujeirinha entra ali, e aí a gente precisa arear com bombril para poder ficar bem limpinho, né? E vamos considerar que o tabuleiro aqui é o nosso vaso para a gente colocar o leite da cabra lá do Benjamin. E aí ela diz que primeiro a gente tem que limpar o vaso sem ficar nenhum detrito. Então a gente tem que pegar esse tabuleiro e olhar para o tabuleiro. Quem é o tabuleiro? Somos nós. A gente tem que olhar para o tabuleiro, ver onde é que está sujo, nos 4 cantos, virar o tabuleiro, examinar esse tabuleiro. A gente tem que olhar para dentro de nós. Não adianta olhar para o tabuleiro vizinho. Por quê? Porque o reino de Deus vai ser para o vizinho quando ele conseguir limpar o tabuleiro dele. Não adianta ficar apontando a sujeira do tabuleiro dele. Então, eu tenho que olhar para o meu tabuleiro e falar, bom, eu tenho que passar bombril aqui, aqui, aqui. Aí eu tô ali passando bombril, às vezes eu tô horas passando bombril, porque tá bem grudado. E aí eu falo assim, ai, tô cansada. Vou deixar essa sujeirinha para a próxima lavada. Eu não sei se vocês fazem isso, eu faço isso de vez em quando. Ah, não vou deixar brilhando esse meu tabuleiro, não vai ser dessa vez que vai ficar brilhando. E aí o meu tabuleiro não está totalmente limpo. É assim que a gente vai fazendo nas nossas vidas. A gente passa esse momento que a gente viu que a gente está errada, que a gente pode modificar, a gente passa por uma outra vida, por uma outra oportunidade e a gente perde uma oportunidade, de uma chance da gente construir o reino de Deus em nós naquele momento, porque a gente se sente cansada de ficar areando aquele pedacinho do tabuleiro, né? Então, a gente precisa, para receber o reino de Deus em nós, a gente precisa olhar para o nosso tabuleiro, ver o que está sujo de verdade, o que é a sujeira, como a gente vai limpar, né? E limpar esse vaso. Agora, não se preocupe, porque Deus dá várias oportunidades para a gente ir limpando o vaso. Ele dá os estudos, os ensinamentos, ele faz um irmão chegar perto de nós e nos pedir ajuda. Ele faz a gente ter acesso às campanhas de Natal, seja da Casa do Caminho, seja de uma igreja. Ele faz a gente passar por dificuldades para a gente ter fé, né? Para a gente ter amor, perdão ao outro, abnegação, renúncia, aceitação. Cada um de nós que estamos assistindo aqui, temos uma história para contar na nossa vida de que a gente tirou ali um bom ensinamento, que não foi uma coisa boa, mas dali a gente tirou um bom ensinamento. E com isso, Deus vai ajudando a gente a limpar o nosso tabuleiro, a limpar o nosso vaso, né? Em cada momento da nossa vida, em cada reencarnação da nossa vida, a gente vai transformando esse vaso cada vez mais limpo para poder receber esse leite puro, né? E não azedar tão fácil como a gente azeda facilmente quando a gente briga com qualquer pessoa, por qualquer coisa, né? A gente fica logo azeda. Então, a gente tem, Deus, ele não deixa isso só por nossa conta, porque ele sabe que a gente é preguiçoso, que a gente deixa a parte, aquele cantinho para arear para depois, né? Deus vai dando oportunidade. E aí, Jesus, na nossa página,
ele continua, né? Ele fala assim, assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, mesmo sendo superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporções dos bens que poderíamos recolher. Então ele diz que mesmo que a gente receba revelações superiores, se a gente continuar sujinhas do jeito, né, com as nossas almas, com as sujidades das nossas almas, a gente que poderia fazer isso, a gente vai fazer isso. Porque a gente tem condições de fazer mais, mas a gente ainda gosta mais das sujidades do que das revelações celestes. A gente ainda vibra mais de acordo com aquilo que a gente ainda é, com o que prende mais a gente na terra, nas coisas materiais, nas nossas mágoas. A gente adora carregar as nossas mágoas, né? A Fá sempre fala isso. A gente carrega as nossas mágoas no colo, a gente faz carinho nas nossas mágoas, né? A gente quer ser ressentido, a gente quer ser magoado. Então a gente faz disso um grande... É uma grande dor pra gente. Eu não estou invalidando a mágoa de ninguém, não, tá? Mas a gente pode deixar pra lá, pra gente não perder tempo. Sabe por quê? Porque Deus está dando oportunidade pra gente, nessa vida, de ser espírita. Sabe lá quando a gente vai ter uma nova chance de nascer espírita, né? De ter a oportunidade de escolher a nossa religião. Que se a gente nascer lá no Oriente Médio, a gente não vai ter a oportunidade de escolher religião, não. E aí a gente que teve a oportunidade de receber essas revelações sublimes e celestes, a gente aqui vai escolher o nosso azedume, os nossos apegos, os nossos ciúmes. É isso que a gente vai escolher pra gente? A gente tem que saber o que a gente quer escolher pra gente. E aproveitar, tá na hora de aproveitar aquilo de bom que a gente está recebendo. E são muitas coisas, não são poucas, não. O que a gente está recebendo são muitas bênçãos. O mundo todo está tendo oportunidade de receber grandes ensinamentos nesse momento. Não só os espíritas, mas nós espíritas temos muitas informações do porquê tudo isso está acontecendo. Tem pessoas que estão perdendo suas famílias inteiras e não tem como tirar de nenhum arquivo da sua mente, do seu coração, uma razão do porquê está vivendo isso. E tem gente que gruda na fé, mas e quem não tem a fé? A gente tem a fé, a gente tem a informação, a gente tem a oportunidade de estar dentro da sala de Pedro, ouvindo Jesus, falando das nossas sujidades. E falando que se a gente preferir as sujidades, mesmo recebendo informações sublimes, a gente que pode fazer isso, muita coisa, a gente faz isso. Então, a gente vai depender de nós escolher o que a gente quer fazer, se a gente quer purificar o nosso vaso ou não. Jesus continua, se não purificamos o vaso da alma, isso eu já li, né? Em verdade, olha que coisa interessante que Jesus fala. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. Então, quem veio depois dos profetas, né, de cada profeta e de Moisés, eles pegavam as informações celestes, misturavam com aquilo que eles queriam, com os seus interesses e faziam da forma como eles achavam que tinha que fazer, né? E aí, o que aconteceu depois disso?
Jesus continua: é por isto que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. Esses somos nós. Nós somos bons e maus ao mesmo tempo, credos e incrédulos, né? Justos e injustos. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará, então, o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Então, se esse leite, que é um alimento divino, se misturar com o nosso velho egoísmo, a gente vai deixar o vinagre da incompreensão azedar, adiando o trabalho do reino de Deus. E aí a gente vai pro plano espiritual e falar assim: caramba, eu preferi ficar presa nas minhas pequenez, né, nas coisinhas pequenas que eu sinto, que eu sofro, do meu egoísmo, ao invés de trabalhar pelo reino efetivo de Deus. Eu fui chamada lá para entregar a bolsa, para ajudar no bazar, para trabalhar no trabalho de rua, mas eu estava preocupada em deixar minha casa arrumada. Não posso, porque eu tenho coisa para fazer. Nas coisas materiais, né? A gente prefere, às vezes, ser Marta e não Maria, né? E aí a gente adia o trabalho. Se eu morrer amanhã, eu vou ter isso, eu vou ter esse arrependimento, porque eu não fui fazer aquilo que eu quero fazer, aquilo que Deus me ensinou para fazer, presas os meus ferrugens, né? E aí, depois disso tudo, a pequena assembleia na sala de Pedro, nós, recebi a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. Quem de nós falaria alguma coisa, né? O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora, que o interpelara, e concluiu generoso: o orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueça desta verdade simples e clara da natureza. Então, cabe a nós escolher se seremos lírio, para quando o orvalho cair na noite sobre a gente, ou se a gente vai ser poeira da estrada, para quando o orvalho cair em cima da gente e virar lama. O que a gente vai escolher? Vai depender de cada um de nós, vai depender de cada um de nós olhar para o nosso vaso e apontar as nossas sujidades, ter boa vontade para vencer, para escolher as coisas boas do que as coisas ruins, escolher fazer o melhor daquilo que Jesus nos ensinou, para a gente transformar a nossa poeira da estrada em um lírio alvo, né? Que a gente possa conduzir nossa vida sobre os ensinamentos de Jesus e não sobre aquilo que a gente já está cansado de ser, né? Que é esse homem velho. Que a gente tenha essa sinceridade de Sara e que a gente possa limpar o nosso vaso para receber esse manancial, esse maná, que é o leite divino dos ensinamentos de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe mais uma vez, eu peço, que Deus abençoe a Casa do Caminho e os trabalhos dessa casa. Que assim seja, graças a Deus.